Mateus capítulo 1, verso 1 a 17. Antes de começar, alguém pode me trazer um copo de água, por favor? Mateus capítulo 1, verso 1 até 17. Talvez nossas versões saiam um pouquinho diferentes, mas elas são bem parecidas. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações deste Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Só até aí, vamos orar ao nosso Deus pedindo a iluminação nessa noite, pedindo que o Santo Espírito esteja atuando em nós para que nós possamos entender as Sagradas Escrituras. Feche seus olhos. Pai, nós rogamos ao Senhor que esteja falando conosco nessa noite, que o Teu Santo Espírito atue em cada um de nós, de maneira a compreendermos as verdades contidas na Tua Palavra, de maneira a aplicarmos essas verdades nas nossas vidas, e que os corações que entraram aqui nessa noite possam ser transformados pelo Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos na época do dezembro, e o dezembro é a época festiva do Natal. E eu quero começar com uma afirmação bem clara. Obrigado, Arão. Uma afirmação bem clara. O Natal, eu tenho falado em alguns devocionais curtos, todos os dias no Instagram da igreja. O Natal é uma mensagem de esperança, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. O Natal é uma mensagem de amor, porque é exatamente um Deus amoroso que manda o seu Filho por pessoas que não merecem esse amor. O Natal é uma mensagem de providência, porque Deus providencia para si mesmo Jesus como aquele que é o Cordeiro que vem pagar os pecados do povo, em plena obediência daquilo que Ele exigia da humanidade. O Natal é uma mensagem real, verdadeira, porque Jesus, o Messias, de fato existiu e se encarnou. A gente olha para textos como esse na nossa Bíblia, nas genealogias, e começa a pensar para que servem esses textos. Geralmente quem lê a Bíblia ou faz aquela leitura anual da Bíblia, quando chega ali por volta do livro de Números, ele pula o livro de Números. Porque afinal o livro de Números só tem genealogias. E aí o povo fala assim, que leitura chata, e para que serve isso? Por que fica falando assim, ó, fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano? Ou lá no próprio Gênesis, começo, fala assim, Adão gerou fulano e viveu tantos anos. Não sei quem gerou Beltrano e viveu tantos anos. E por que a Bíblia repete genealogias e genealogias e genealogias? Se toda a Bíblia
é inspirada por Deus, se toda a Bíblia é escritura, é a palavra de Deus, então tudo o que está escrito tem como função instruir eu e você, inclusive genealogias. E é o que a gente vai tentar olhar para aqui hoje, nesses primeiros 17 versículos, e enxergar o que a genealogia de Jesus tem a ensinar para nós. O que esses primeiros 17 versículos aqui vão mostrar para a gente. Dr. Heber Júnior, da IPB, fala que essa aqui ele chama isso aqui de genealogia da graça, porque são uma série de pessoas que necessitavam da graça de Deus, tal como eu e você. E é o que a gente vai perceber hoje. Primeiro, o propósito da genealogia aqui é um só. A genealogia ela fazia parte da cultura do judeu. Por quê? Era necessário isso para confirmar a linhagem, a família de onde ele vinha. Lembra que quando eles entram lá na Terra Prometida, a Terra Prometida ela é separada por tribos. Então como é que você vai morar em um lugar? Você fala assim, a terra minha é essa aqui. Mas a pergunta que eles fazem é, mas você veio de qual tribo? Se você não tiver como se fosse a linhagem genealógica para falar que você pertencia a determinada tribo, você não herdava a terra. Logo depois, no próprio livro de Esdras, mais para frente, quando eles voltam do cativeiro babilônico ali, os sacerdotes, alguns deles, são impedidos de exercer o ofício sacerdotal porque não tinham a genealogia mostrando que eles pertenciam à tribo de Levi. Eles tinham que provar que eles eram levitas, mas eles não tinham essa genealogia, logo não podiam ser sacerdotes. A genealogia mostra para a gente aqui, uma das primeiras coisas que a gente percebe, é que ele mostra para a gente que Jesus é rei. Se você reparou, tem uma sequência de reis sendo citado na genealogia de Jesus. A começar pelo próprio rei Davi. Davi é citado. O livro começa, o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi. E a ideia é, se ele é filho do rei Davi, o trono pertence a ele. Mas a gente vai perceber que, como eu falei no começo, não é uma mensagem de esperança o Natal e aquilo que Deus promete ele acaba cumprindo. Essa mesma questão aqui está lá em Gênesis, lá no começo, quando Jacó abençoa os filhos e fala sobre Judá bem específico, falando, ei Judá, Judá é leãozinho e o cetro nunca vai se afastar da sua casa. E aí a gente percebe que na genealogia de Jesus, Judá aparece. E Judá é o quarto filho de Jacó, não o primeiro. A gente vai entender por que essas pessoas vão aparecendo aqui. Mas a gente está vendo que o Messias prometido, ele de fato vem. Ele de fato surge. E a genealogia serve para comprovar isso. Fala, Jesus nasceu. Sim, da onde? De José e Maria. Mas da onde eles vieram? E aí desenrola a linhagem genealógica todas. E aí mostra de onde eles vieram. E liga Jesus até Abraão. E aqui tem uma outra grande questão. Quando a gente olha, por que o livro começa no verso número 1, falando assim, esse livro é o livro da genealogia de Jesus. Nome humano, Cristo. Título divino, o ungido do Senhor. Aquele que foi escolhido. Então esse humano divino, de fato, quem ele é? Filho de Davi. Todas as grandes promessas do cetro vêm para Davi. Você vê que esse é o homem segundo o coração de Deus. Mais para frente a gente vai voltar e falar de Davi novamente. Mas logo depois ele fala também que Jesus é filho de Abraão. E Abraão, a promessa que Deus fez lá no começo, é cumprida em Jesus. A promessa que Deus faz para Abraão é: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. E em Cristo Jesus, todas as nações da terra recebem a bênção da salvação. Não é só mais o povo de Israel, mas tem gente de fora
E a gente percebe isso nos evangelhos quando os primeiros gentios de fora vêm do Oriente trazendo presentes para o Messias. E quando esses são de fora percebem o Messias, enquanto aqueles que são de dentro, como os sacerdotes, não fazem a mínima ideia que o Messias tinha nascido. A genealogia continua falando sobre Abrão. Verso 2. Abrão gera Isaque, Isaque gera Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. E aí então ele vai citar assim: Judá gerou Pérez de Zera, cuja mãe foi Tamar. Uma das grandes questões que é fantástica dentro da genealogia de Jesus é que aparecem aqui 5 mulheres na genealogia de Jesus. Não sei se você é ambientado da cultura judaica nessa época, a mulher nessa época não valia nada, absolutamente nada. Quando a mulher nascia, ela era propriedade do seu pai. Quando ela casava, ela era propriedade do seu marido. Por isso que tem grandes problemas na interpretação da lei rabínica aqui, que o homem podia separar da sua mulher se ela, por exemplo, queimasse a comida. Podia lavrar a carta de divórcio. Mulheres, tomem cuidado com o feijão queimando. Não, era lá na época, hoje já mudou. E quem muda isso, você vai perceber que é Cristo que dá dignidade para essas mulheres. Acaba essa barreira que tinha entre homens e mulheres. Porque agora tanto homens e mulheres se achegam a Deus mediante o único mediador, Jesus Cristo. Todos os dois agora são inclusos da mesma forma. E a gente percebe que aqui começa sendo citado as mulheres. E perceba comigo essas mulheres. Primeiro, ele fala no verso número 3 sobre Tamar. Tamar é um anexo, não é anexo é depois, é um incluso dentro da história de José. Se você pega lá Gênesis, está contando a história de José, e aí do nada Tamar cai lá no meio. É no meio da história. Tamar era uma mulher que casou com um filho de Judá e o filho que ela casou morreu. E Judá prometeu que um filho mais novo cresceria e daria a ela filhos. E não fez isso. E Tamar então dormiu com o próprio sogro. Enganou o sogro, dormiu com o próprio sogro. Mas não para por aí. A outra mulher que é citada está um pouquinho mais para frente, verso de número 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe talvez a gente conheça mais fácil por causa da historinha lá de Jericó, né? Raabe era uma prostituta. E também era gentia, da mesma forma que Tamar era gentia. Era fora do povo de Israel. Mas estão inclusas na linhagem do Messias. A terceira mulher que o texto cita, ainda está no verso número 5, no final, fala de Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E talvez você fale assim, pastor, Ruth é das boas. E de fato é uma mulher boa mesmo, uma mulher virtuosa que Provérbios fala, era Ruth. Com um único problema, ela era moabita. Para quem não lembra, a nação de Moabe era considerado inimigo do povo de Israel. Foi um evento onde as filhas de Ló embebedaram o pai para dormir com ele, para ter as filhas. Daí saíram os moabitas. E está na linhagem do Messias. A quarta mulher que aparece no nosso texto, é interessante porque o nome dela não é citada. O nome dela é meio sombrio aqui. Não fala sobre quem ela é. Verso número 6. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão. Agora perceba que o nome dela não é citada. Cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Batseba aparece aqui. Mas
a grande questão de não se colocar o nome de Batseba aqui é para mostrar exatamente que esse que é o grande herói da fé, o grande rei Davi, é de fato um pecador. Como todos esses outros que ele está relatando dentro da linhagem de Cristo. Ele está falando, todos esses que tem aqui são pecadores. Não só as mulheres, a gente vai passar para os homens agora, mas toda a linhagem do Messias é feita de pecadores. Porque o próprio Mateus lá na frente vai falar, o nome desse menino tem que ser Jesus, porque ele vai livrar o povo dos seus pecados. Enquanto Jesus não livra o povo dos pecados, todos somos pecadores. Toda a linhagem de Jesus Cristo é perdida em pecados. E por último, a gente tem Maria sendo citada. Maria, mãe de Jesus. Maria, a gente percebe que a declaração dela mesma é uma declaração de que ela se entende como pecadora, que necessita da graça do próprio Deus. Maria fala assim, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem idolatra Maria não é ela mesma. Quem idolatra Maria são as pessoas. A própria Maria se considera pecadora perante Deus. Essa é a linhagem das mulheres. Joga, pastor, não tem nada de ruim para os homens? Tem, sempre tem. Gente, homem é o que faz coisas erradas o tempo inteiro, né? Não? Por isso que os homens vivem menos. Vamos olhar algumas grandes questões aqui. Verso de número 2. Abraão gerou Isaque. Vamos começar de Abraão. Abraão, o pai da fé, o grandão. Abraão devia ser top, como diz os novos. Devia ser muito bom, Abraão. Vamos ver o que Abraão era? Primeira característica de Abraão, antes de fé, é que ele era o quê? Mentiroso. Se você perceber e olhar dentro da história de Abraão, ele mente 2 vezes da mesma forma. Falando que a esposa dele não era esposa, era irmã. E aí vem um grande ensinamento para aqueles que são pais. Os pecados que eu e você cometemos vão ser passados para os nossos filhos e eles vão fazer da mesma forma. Gravou isso, pai? O que você faz de errado, os seus filhos vão gravar e vão fazer. Pega Isaque. Isaque mente da mesma forma que Abraão faz. Vai ler o Gênesis lá, você vai ver que Isaque vai falar que a mulher dele não é a mulher, é a irmã. E com quem ele aprendeu isso? Com o bom e velho pai Abraão. Talvez a maldição não seja hereditária, não é mesmo? Então, Isaque tem Jacó. E vamos ver Jacó. Jacó era chamado de quê? Mentiroso, não é mesmo? E Jacó era o preferidinho da mãe, não era? E Esaú era o quê? Preferidinho do pai. Quando Jacó cresce e tem os seus 12 filhos, entre os 12 filhos, Jacó tem um preferidinho, José. Da onde Jacó aprendeu que tem que ter preferidinhos entre os filhos? Do pai e da mãe. Está vendo que os pecados eles vão rememorando na próxima geração? Eles vão aparecendo. Abraão era mentiroso, Jacó é enganador, Isaque é mentiroso. Esses que são os baluartes da fé são homens pecadores como eu e você. A genealogia de Jesus está falando assim: Jesus veio para salvar as pessoas dos seus pecados, mas ele nasceu numa família que ninguém prestava. Sabe por quê? Porque todos são pecadores. Todos estão destituídos
da graça de Deus, da glória de Deus. Todos estão separados de Deus. Não tem um que pode bater no peito e falar assim: eu não pequei nada hoje. Não sei se já teve isso. Geralmente se fala assim: vou ficar em casa para não pecar. Não vou fazer nada. Ficar em casa quieto e dormir o dia inteiro para não pecar. E aí chega no final do dia e você fala assim: que orgulho, não pequei. Em momento nenhum. Aí já caiu. Uma outra questão que a gente olha, além dos homens mentirosos, a gente vai ver dentro da genealogia homens violentos. A começar do grande e célebre rei Davi. Rei Davi não pode construir o templo porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Você tem tanto sangue na mão, Davi. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, você tem tanto sangue na mão que você não vai construir o templo. Você não vai construir o templo. Isso não vai para você, porque você está com as mãos vazando sangue. A gente tem um outro rei que é citado na genealogia aqui, chamado Acaz. Acaz é o rei que cerrou Isaías no meio, o profeta. E está na genealogia de Cristo. A gente tem um outro rei chamado Manassés, verso número 10. Manassés é considerado o homem mais violento que Judá já teve. E esses caras, nessas violências, eles estão na genealogia do Messias. Acaz e Manassés são idólatras ao ponto de refazerem o bezerro de ouro. Besouro de ouro não existe, né, gente? O bezerro de ouro para adorar. E eles refazem o bezerro de ouro. Da onde eles tiraram isso? Lá do Êxodo, quando Arão faz também. Aqui eles estão fazendo muito tempo depois a mesma coisa. Eles são idólatras do mesmo jeito. Só que eles são muito pior. Acaz e Manassés queimam seus próprios filhos em oferenda aos deuses cananeus ali. A idolatria está no homem que é o homem mais sábio do mundo, foi considerado, Salomão. Salomão, o homem mais sábio do mundo, cai exatamente por causa da sua idolatria. Que começa a fazer casamentos políticos e de repente está construindo estátuas de deuses idólatras. A gente olha para cá e percebe que não existe perante Deus separação mais entre homens e mulheres. Sabe por quê? Porque todos são pecadores. Não existe mais separação entre judeus e gentios. Sabe por quê? Todos são pecadores. Não existe mais separação entre pessoas boas e pessoas más. Sabe por quê? Todos são pecadores. A genealogia vem para mostrar que não importa onde você esteja, de onde você venha, você é pecador. Mas a mensagem de esperança que foi colocada lá em Gênesis capítulo 3 é que o descendente da mulher acabaria com essa maldição. Ele esmagaria a cabeça da serpente. Está lá a promessa de esperança. Mas lá a gente ainda está tentando vislumbrar quem é esse Messias que vem. A irmã leu Isaías capítulo 9 aqui. Falou, vem um menino. Tá, mas cadê o menino? Quando esse menino chega, será que ele vem mesmo, o Messias? E aqui na genealogia é a prova que o Messias vem. E ele sai então da sua magnitude, da sua onipotência, de todo o seu esplendor e glória, e é humilhado então, numa carne limitada, para se identificar exatamente com esses pecadores, que são os seus
pais, avós e avós, para se identificar com pecadores como eu e como você. A genealogia vai nos mostrar aqui que a graça de Deus não é uma herança de família, que a graça de Deus é derramada para aqueles que escutam a pregação do Evangelho e creem mediante a fé que o Messias veio, se encarnou, viveu a vida aqui, sofreu angústias, foi crucificado, morto, sepultado, mas que ressurgiu em todo esplendor e glória, está sentado no trono. Afinal, a genealogia mostra que ele é rei. Essa é a mensagem do Natal, a mensagem de esperança, de que aquilo que Deus falou no começo, de que a maldição do pecado acabaria, de fato acabou. Já foi pago na cruz. A gente só está esperando a hora de coletar o prêmio. Mas nós já temos as bênçãos decorrentes desse pagamento. Nós já temos a comunhão do céu com os outros irmãos. No céu terá comunhão com os irmãos. E você já tem comunhão com os irmãos. Nós já temos a bênção da comunhão com o próprio Cristo na ceia do Senhor. E no céu nós cearemos com o Senhor também. Eu e você já temos o próprio Emmanuel, o Deus conosco, na forma do Espírito Santo que habita dentro de nós. E em todos os momentos Deus está conosco. Deus cuida de mim, não foi o que você cantou? Em todos os momentos Deus está conosco. A linhagem genealógica de Jesus vai nos ensinar que talvez sua família não seja uma família boa. Assim, não, mas meu pai é isso ou aquilo, e minha mãe é assim ou assado. A pergunta que eu te faço é, que família é normal? É normal. E qual é o padrão de normalidade, não é mesmo? Quando a gente olha para a genealogia de Cristo, você fala assim, esse vô aqui, esse tataravô, esse tipo de família era uma família normal? Não, todos somos pecadores, todos, não tem distinção. É o que Paulo fala lá em Romanos, não há mais distinção entre o judeu e o grego, o gentio. Não tem mais, não tem. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E por causa de um Adão, o pecado entrou para todos. Mas por causa do segundo Adão, a graça veio para muitos outros. E essa graça é derramada na vida daqueles que creem pela fé de que o Messias de fato veio. E veio para quê? Salvar o povo dos seus pecados. Que Jesus é real. Que o Natal é a mensagem de esperança, de que o que Deus prometeu, Ele cumpre. Deus não falha. O Natal é a mensagem de amor, de que esses pecadores, e de que nós como pecadores, que não merecemos a graça de Deus, somos atingidos pela graça de Deus. E o que você faz para receber isso? Absolutamente nada. É o próprio Deus que derrama essa graça em abundância na minha e na sua vida. O Natal é uma mensagem de provisão. Deus proveu, falando lá para Abraão no começo, quando ele leva Isaac para ser sacrificado. Isaac pergunta, cadê a oferenda, o sacrifício? Abraão, lá no começo em Gênesis, fala assim, Deus proverá para si o holocausto. O cordeiro para ser morto no lugar da sua vida. E Deus proveu o cordeiro para ser morto no lugar da minha e da sua vida. É uma mensagem de provisão. E é uma mensagem real. É uma mensagem verdadeira. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas há de ter a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque-se de pé também, vamos receber a bênção também. Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra fala conosco nessa noite.
Porque a tua palavra mostra que não há distinção de homem e de mulher, de gentil, de judeu, e que todos perante o Senhor somos pecadores. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama de tal modo que mandou o seu Filho morrer no nosso lugar, pagar o nosso pecado, redimir cada um de nós. Obrigado pela nova vida que o Senhor nos deu. Trabalhe nos nossos corações de maneira que nós possamos viver uma vida de santidade aqui na terra. Que nós possamos ter força para lutar contra o pecado que ainda está por aqui. Que nós possamos resistir à tentação, resistir ao diabo. Que o Teu Espírito Santo atue na vida de cada um de nós. Que nós possamos proferir a mensagem do Natal, uma mensagem de esperança, de amor, de provisão, e uma mensagem real e verdadeira, que existe um Deus amoroso, que salva pecadores sem eles merecerem, derramando graça nas suas vidas. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com vós, hoje e para todos sempre. Amém. Estamos encerrados, eu acho.